De feudos abandonados a combates dos sonhos que estavam prestes a acontecer, não é segredo que até mesmo meses de planejamento podem resultar em uma história cancelada, seja devido a uma lesão repentina ou a outras circunstâncias imprevistas. Aqui estão as vezes em que a WWE teve que cancelar uma história antes que ela se concretizasse. A WrestleMania sempre foi o maior show da WWE, onde algumas das maiores lutas são planejadas com um ano de antecedência. Um desses confrontos de grande sucesso em potencial estava sendo planejado: The Rock versus Brock Lesnar na WrestleMania 30. A empresa queria dar início aos preparativos para essa luta assim que The Rock encerrasse sua rivalidade com John Cena na WrestleMania 29. Se acreditarmos nos rumores, um teaser dessa luta estava programado para ir ao ar no episódio do Raw após a WrestleMania 29. No entanto, esses planos foram frustrados quando o Brahma Bull sofreu lesões graves durante sua luta contra Cena na noite anterior, na WrestleMania 29, e os médicos o aconselharam a não subir no ringue por um longo período. Como resultado, a WWE teve de descartar esses planos, e The Beast Incarnate enfrentou The Undertaker na WrestleMania 30, onde acabou com a The Streak. John Cena, 16 vezes campeão mundial, sempre será considerado um dos maiores babyfaces de todos os tempos. Entretanto, apesar de ser o mocinho, ele foi constantemente vaiado durante a maior parte de sua carreira, o que levanta a questão: por que a WWE nunca o transformou em um heel para aumentar o calor dos fãs? Na verdade, Cena estava prestes a se tornar rebelde em 2012. Durante a preparação para o aguardado confronto Once in a Lifetime com The Rock na WrestleMania 28, os dois superastros não deixaram pedra sobre pedra em sua rivalidade. Com The Rock pronto para entrar no confronto da WrestleMania como babyface, nos bastidores, a gerência da WWE começou a promover a transformação de Cena em heel pela primeira vez em uma década. No entanto, Vince McMahon acabou descartando esses planos no último minuto devido ao status de Cena como o maior vendedor de mercadorias e sua associação com a Make-A-Wish Foundation. A carreira de Sting, lenda da WCW, na WWE foi uma grande decepção. Primeiro, ele sofreu uma derrota surpreendente em sua luta de estreia contra Triple H, seguida de uma lesão que pôs fim à sua carreira durante a luta contra Seth Rollins. Antes de Sting enfrentar Seth Rollins no Night of Champions de 2015, a WWE tinha planos diferentes para ele no SummerSlam daquele ano. Em 2015, Roman Reigns e Dean Ambrose estavam brigando com a Wyatt Family, com Reigns e Ambrose em desvantagem numérica. Então, para equilibrar as probabilidades, a empresa pretendia trazer Sting para uma aparição especial de uma noite no The Biggest Party of Summer. No entanto, esse plano foi descartado devido à lesão de Eric Rowan, o que impediu a realização da luta de 6 homens. Em vez disso, Braun Strowman fez sua estreia na noite seguinte, e Chris Jericho se tornou o terceiro homem para Ambrose e Reigns no Night of Champions. Enquanto isso, Sting retornou após o SummerSlam de 2015 e colocou sua mira em Seth Rollins. Outra luta envolvendo o The Shield, que foi descartada, os levaria a competir contra os The Brothers of Destruction no SummerSlam 2013. Essa luta tinha todas as características de um confronto épico que poderia ter estabelecido o The Shield como uma força em ascensão. Em 2013, The Phenom apareceu no Raw para prestar homenagem a Paul Bearer, mas foi interrompido pelos Hounds of Justice. Mas a Team Hell não veio em seu socorro. Após a WrestleMania 29, The Undertaker continuou a brigar com o The Shield e foi até mesmo colocado na mesa de anúncio pela facção. O plano era que ele retornasse ao lado de seu irmão Kane para enfrentar o The Shield, no que teria sido um momento de passagem do bastão. Mas, no final, o corpo de The Deadman não se recuperou a tempo e a WWE teve que descartar a história. Naquela época, Hulk Hogan versus Ric Flair era uma das lutas dos sonhos do wrestling profissional. Assim, quando Flair chegou à WWE em 1991, parecia ser a oportunidade perfeita para o maior combate daquela época. Apenas alguns meses após sua estreia, Flair custou a Hogan o WWE Championship em sua luta contra The Undertaker. Logo depois, Flair se consolidou
venceu o Royal Rumble de 1992 e conquistou o título vago do WWE Championship. Claramente, Hogan parecia ser um desafiante lógico, e de fato, a WWE o anunciou inicialmente como o candidato número 1 para a WrestleMania 8. No entanto, Flair defendeu o título mundial contra Randy Savage na WrestleMania 8, enquanto Hogan enfrentou Sid Justice em um evento principal bizarro. Então, por que a WWE não levou adiante essa rivalidade? Dizem que tanto Hogan quanto Flair se recusavam a perder um para o outro. Além disso, isso ocorreu durante a época dos escândalos de esteroides, e Hogan estava sob intenso escrutínio por seu suposto uso de esteroides. Acredita-se que Hogan tenha optado por dar um tempo na WWE após a WrestleMania para evitar chamar mais atenção, já que seu testemunho no julgamento se aproximava. Enfrentar Flair em uma luta de tão alto nível só teria aumentado os holofotes. Às vezes, um plano de combate original que é descartado pode levar a momentos lendários, e não há melhor exemplo do que o torneio King of the Ring de 1996. A icônica promo de Austin aos 3:16 de Stone Cold após vencer o torneio é lendária, mas é difícil acreditar que o Texas Rattlesnake não era a primeira opção da WWE para vencer. Originalmente, Triple H estava programado para se tornar o King of the Ring de 1996, mas esse plano foi cancelado como resultado de sua punição por um dos incidentes mais infames da luta livre, o Curtain Call. Durante um evento ao vivo no Madison Square Garden, Triple H, juntamente com Shawn Michaels, Scott Hall e Kevin Nash, se abraçaram na frente do público, o que violou a tradição de longa data da luta livre de manter o kayfabe vivo. Com a saída de Hall e Nash para a WCW e Shawn Michaels com o WWE Championship, Triple H foi o único a enfrentar as consequências. Como punição, ele foi rebaixado para o mid-card inferior, o que abriu caminho para que Steve Austin vencesse o King of the Ring de 1996. A carreira espetacular e controversa de Muhammad Hassan fez dele um dos heels mais odiados em pouco tempo. Sua imagem era a de um árabe americano que se sentia discriminado após os eventos de 11/9. À medida que seu personagem continuou a crescer, ele foi visto como alguém que estava pronto para o quadro principal do evento. E, a acreditar nos relatos, Hassan estava pronto para derrotar Batista no SummerSlam 2005, o que o tornaria o mais jovem campeão mundial da história da WWE. Infelizmente, essa briga nunca se concretizou devido a um segmento altamente polêmico envolvendo Muhammad Hassan e The Undertaker. Para piorar a situação, o segmento foi ao ar no mesmo dia dos atentados à bomba em Londres em 2005. Na sequência, a UPN, a rede que transmitia o SmackDown, exigiu que a WWE retirasse imediatamente o personagem de Hassan da televisão. Como resultado, Hassan não só foi retirado da TV, como também foi demitido da WWE, acabando com todos os planos de enfrentar Batista, sem falar na conquista do título mundial dos pesos pesados. Quem não se lembra da visão incômoda no SummerSlam 2016, quando Randy Orton ficou deitado em uma poça de sangue após ser brutalmente aberto por Brock Lesnar? Como Orton ficou imóvel no ringue, o comissário do SmackDown, Shane McMahon, desceu correndo para ver como Orton estava, mas ele foi agarrado pela Beast e recebeu um F5. Esse ataque não foi um momento aleatório, pois foi inicialmente planejado para preparar um futuro confronto entre os dois, possivelmente no Survivor Series 2016 ou até mesmo na WrestleMania 33. No entanto, esses planos foram frustrados naquela mesma noite. Depois de testemunhar a destruição que Lesnar causou no ringue, uma pequena parte dos fãs na arena começou a cantar o nome de Goldberg, um canto que até Lesnar ouviu. Como resultado, o próprio The Beast solicitou um combate com Bill Goldberg. Assim, os planos originais para Lesnar versus Shane foram deixados de lado em favor da construção de um combate de grande sucesso entre Lesnar e Goldberg no Survivor Series 2016. A rivalidade entre Shawn Michaels e The Undertaker no final dos anos 2000 se tornou tão pessoal e emocional que a HBK colocou sua carreira em risco na tentativa de acabar com a lendária sequência invicta do The Dead Man e, no final,
Michaels acabou tendo uma das maiores lutas de aposentadoria de todos os tempos. Portanto, é difícil imaginar que essa obra-prima da narrativa não tenha sido o plano original da WWE. Em 2010, Drew McIntyre, com 24 anos de idade, ganhou destaque ao se tornar o escolhido do Sr. McMahon. O próximo grande passo em seu mega impulso sob a visão do chefe foi uma possível luta individual com The Undertaker na WrestleMania 26. Entretanto, essa rivalidade nunca se concretizou. Anos mais tarde, McIntyre revelou em uma série de entrevistas que, como ele mesmo admitiu, não estava pronto para uma luta de tão alto nível tão cedo em sua carreira, de modo que McMahon acabou arquivando os planos. Ele disse: "O objetivo inevitável era ter uma grande luta entre mim e o Undertaker. Infelizmente, eu não estava pronto na época. As coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Em vez de mim e The Undertaker, tivemos Shawn Michaels versus The Undertaker, o combate de aposentadoria, que foi obviamente fenomenal. Curiosamente, levaria 9 anos para que os dois se enfrentassem, quando The Phenom e Roman Reigns enfrentaram Drew McIntyre e Shane McMahon. Poucas WrestleManias viram os planos mudarem tão drasticamente quanto a WrestleMania 30. O plano original para o evento principal era que Randy Orton e Batista se enfrentassem. No entanto, devido ao apoio esmagador dos fãs a Daniel Bryan, a WWE foi forçada a incluir Bryan no evento principal. Enquanto isso, CM Punk foi originalmente escalado para enfrentar Triple H no maior palco de todos. Dado o calor da vida real de ambos e o papel de Triple H em sabotar o Summer of Punk em 2011, essa era uma luta que todos esperavam. No entanto, o que acabou impedindo que ela acontecesse foi a famosa saída de CM Punk da WWE na noite do Royal Rumble de 2014. Punk estava supostamente insatisfeito com o plano para o The Cerebral Assassin e chegou a compartilhar uma foto em sua história no Instagram que continha uma planilha interna de agendamento para a WrestleMania 30. Quanto à WWE, a empresa fez com que Daniel Bryan enfrentasse Triple H na luta de abertura da WrestleMania. A ideia de uma luta dos sonhos entre lutadores de diferentes épocas é algo que todos sempre desejam, e a WWE chegou muito perto de realizar isso com AJ Styles versus Shawn Michaels. Com os dois homens tendo conquistado a reputação de dois dos maiores artistas de ringue de todos os tempos, no papel, essa luta tinha dinheiro escrito por toda parte. Quando AJ Styles fez sua estreia na WWE, em 2016, foi um grande acontecimento e, em seu primeiro ano, ele já era o atual campeão da WWE. Para manter esse ímpeto, a empresa esperava convencer HBK a sair da aposentadoria e enfrentar The Phenomenal One na WrestleMania 33. No entanto, o que impediu que essa rivalidade dos sonhos acontecesse foi o fato de Shawn Michaels ter recusado a oferta. AJ Styles explicou em uma entrevista no WWE Now sobre a conversa que teve com Michaels. "Eu teria adorado a oportunidade de subir no ringue com ele. Perguntei a Shawn sobre uma luta e ele disse: não posso fazer nada a respeito disso. Eu adoraria ter a oportunidade de lutar com ele. Mas entendo o ponto de vista dele. Quando eu me aposentar, também quero continuar aposentado." Apesar de inicialmente querer permanecer aposentado, HBK voltou atrás em sua palavra quando se juntou a Triple H para enfrentar os The Brothers of Destruction em uma luta desastrosa no Crown Jewel 2018. Assim como a luta dos sonhos entre AJ Styles e Shawn Michaels, a WWE também considerou uma rivalidade caótica entre Mick Foley e Dean Ambrose. Antes de Dean Ambrose estrear oficialmente com o The Shield, ele e Mick Foley estavam quase prontos para um grande confronto no SummerSlam 2012. A história conta que, em 2012, Ambrose chamou Mick Foley publicamente nas mídias sociais, criticando-o pelos choques perigosos que ele levou ao longo de sua carreira, e seu estilo extremo influenciou toda uma geração de lutadores a levar seus corpos ao limite. A ideia por trás dessa rivalidade era que a lenda do hardcore passasse a tocha para Ambrose no que provavelmente seria a última luta de Foley. No entanto,
a rivalidade foi descartada devido a preocupações com a saúde de Foley, especialmente seu histórico de concussões. No final, Foley teve que se afastar da participação na luta fisicamente exigente. Em um episódio do Raw em junho de 2007, Vince McMahon apareceu para se dirigir ao público, mas saiu sem dizer uma palavra. Ele caminhou para os bastidores, cercado por todo o vestiário, e entrou em sua limusine. Momentos depois de fechar a porta, a limusine explodiu em chamas. Dizer que os fãs presentes e os espectadores ficaram em choque seria um eufemismo. Na verdade, esse ângulo foi tão convincente que até Donald Trump ligou para o escritório de Vince, preocupado com a possibilidade de seu amigo ter morrido na explosão. A empresa havia planejado realizar um funeral do Sr. McMahon na tela, no episódio de 25 de junho de 2007, do Raw. No entanto, no mesmo dia do funeral planejado, os funcionários da WWE receberam a notícia devastadora da tragédia da família Benoit. Em resposta, a WWE desistiu da história e transformou o episódio em um show de tributo ao ex-campeão mundial dos pesos pesados. Se o falecido Ed Guerreiro não tivesse falecido tragicamente em 2005, os planos para que o The Latino Heat enfrentasse Shawn Michaels na WrestleMania 22 estariam em andamento. Os dois homens compartilhavam muitos paralelos em suas jornadas. Cada um havia chegado ao fundo do poço, enfrentado seus demônios pessoais e, por fim, se redimido para chegar novamente ao topo da WWE. Infelizmente, essa rivalidade dos sonhos nunca pôde se concretizar, pois Ed Guerreiro faleceu em novembro de 2005. Seu falecimento não apenas deixou um vazio, mas também pôs fim ao que poderia ter sido um dos maiores combates da WrestleMania de todos os tempos. Em 2022, Shawn Michaels refletiu sobre o rumoroso combate dos sonhos, dizendo: "Ouvi dizer que foi proposto em uma reunião criativa. Teria sido muito bom fazer isso. Naquela fase de nossas carreiras, provavelmente teríamos discutido sobre quem colocaria o outro no lugar. No entanto, nenhum de nós teria tido problemas com isso. Teria sido uma honra colocar Ed Guerreiro no lugar." O renascimento da clássica história de Undertaker vs Kane em 2010 é bem lembrado, mas o que muitos tendem a esquecer é como ela terminou. Kane recebeu ajuda inesperada dos Nexus no Bragging Rights, onde eles o ajudaram a enterrar o Deadman vivo. Mas, surpreendentemente, o ângulo nunca foi abordado ou explicado após o fato. No entanto, o plano nos bastidores era preparar o terreno para uma futura briga entre Undertaker e o líder dos Nexus, Wade Barrett, com a ideia de The Phenom derrotar todos os membros dos Nexus e, no final, enfrentar Wade Barrett na WrestleMania 27. Mas uma decisão repentina de revisitar a rivalidade histórica entre Undertaker e Triple H teve precedência sobre um confronto com Barrett. Como já foi dito, a WrestleMania 22 viu muitos combates serem descartados, e um deles incluía um confronto entre os ex-membros da Evolution. Como duas das maiores estrelas da Ruthless Aggression Era, Randy Orton e Batista, estavam programados para se enfrentarem na Mania 22 pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados do Animal. No entanto, Batista sofreu uma lesão no tríceps em janeiro de 2006, durante uma luta contra Mark Henry, o que o deixou de fora da WrestleMania. Como resultado, a WWE teve de fazer grandes mudanças. Rey Mysterio, que havia vencido o Royal Rumble de 2006, acabou vencendo o World Heavyweight Championship na WrestleMania 22. 8 anos mais tarde, a WWE tentou dar continuidade a essa rivalidade quando Randy Orton era o Undisputed World Champion, e Batista retornou após um hiato de 4 anos e venceu o Royal Rumble de 2014. No entanto, Daniel Bryan era tão querido pelos fãs na época que a WWE não teve escolha a não ser Brock Lesnar e Batista os tornaram rivais naturais dos sonhos. Esses dois gigantes entraram na WWE na mesma época e estrearam em 2002. Embora nunca tenham se cruzado no início de suas carreiras na WWE, em 2005, a rivalidade entre Brock Lesnar e Batista quase se tornou realidade. Apenas um ano depois de deixar a WWE, a tentativa de Lesnar de fazer a transição para a NFL não deu certo e a WWE
estava ansiosa para contratá-lo novamente. Os planos para o retorno de Lesnar foram colocados em ação com sua primeira grande luta supostamente planejada contra Batista. Naquela época, Batista estava no auge de sua carreira, reinando como campeão mundial dos pesos pesados. Um confronto entre as duas grandes forças teria sido monumental, mas as negociações com Lesnar fracassaram, pois ele seguiu em frente com seus planos de lutar na New Japan Pro Wrestling. Enquanto isso, The Animal passou a ter grandes rixas com nomes como Triple H, Undertaker, Edge e Cena. O envolvimento de celebridades na WWE tem sido uma tendência comum que remonta à WrestleMania inaugural em 1985. Uma dessas celebridades de alto nível que quase entrou no ringue da WWE foi Justin Bieber. O plano era que Bieber se unisse a John Cena e The Big Show para enfrentar a Wyatt Family no SummerSlam 2014. Durante um episódio do podcast Talk is Jericho, The Big Show revelou como o acordo esteve perto de acontecer. Bieber estava animado com a oportunidade, ansioso para treinar com Cena e The Big Show para o confronto. No entanto, o acordo fracassou devido às exigências financeiras do empresário de Bieber, Scooter Braun, que pediu muito dinheiro, fazendo com que a WWE descartasse totalmente a ideia. No final, é provável que tenha sido melhor que o combate com Bieber nunca tenha se concretizado, pois teria impedido a realização do icônico combate Lesnar vs Cena. Por falar em Lesnar vs Cena, quem pode esquecer a inesquecível luta de um lado só no SummerSlam, em que a besta aplicou 16 suplexes agonizantes em Cena. No entanto, o plano original não era que Cena ficasse nessa posição. Era Daniel Bryan, que estava inicialmente definido para enfrentar Lesnar. A ideia, alguns meses após a vitória histórica de Bryan na WrestleMania, seu reinado como campeão foi interrompido devido a uma grave lesão no pescoço. E no final, ele teve de abrir mão do título mundial. Com Bryan fora de ação, John Cena acabou vencendo os campeonatos desocupados, abrindo caminho para que a besta encarnada afirmasse seu domínio de uma forma que ninguém havia visto antes. Um dos principais motivos pelos quais a WrestleMania 32 não estava à altura da marca foi a súbita onda de lesões das principais estrelas. Em um estádio com a presença de quase 100 mil fãs, um dos maiores combates planejados era a luta dos sonhos entre John Cena e The Undertaker. No entanto, a lesão de John Cena no início de janeiro de 2016, quando ele rompeu o manguito rotador, jogou esses planos pela janela. Como Cena precisou de cirurgia e não pôde competir na WrestleMania, a WWE teve que procurar uma nova direção para o Undertaker. Como resultado, a WWE escalou Shane McMahon para enfrentar The Deadman. E, embora a luta tivesse Shane pulando da cela superior, ela ainda não tinha o mesmo fascínio ou a mesma sensação de uma luta dos sonhos que um confronto entre Cena e Undertaker teria. No entanto, esse combate acabou acontecendo 2 anos depois, na WrestleMania 34, mas acabou sendo uma grande decepção. Devido ao longo tempo de duração do evento, a luta de Cena e Undertaker acabou sendo extremamente curta, durando apenas alguns minutos. É difícil discordar que Stone Cold, Steve Austin e Hulk Hogan são 2 das maiores atrações da história da luta livre profissional. Portanto, quando Hulk Hogan retornou à WWE em 2002, ao lado de Now, deveria ter sido uma questão de tempo até que eles se cruzassem. No entanto, apesar de estarem na mesma empresa no momento certo, a WWE optou por levar adiante o confronto entre The Rock e Hulk Hogan, que acabou se tornando um clássico épico, enquanto The Rattlesnake enfrentou Scott Hall em uma luta sem brilho. Bruce Pritchard revelou que Stone Cold Steve Austin estava bem ciente da política de bastidores de Hulk Hogan, desde a época em que eles estavam na WCW, quando Hogan teria se recusado a enfrentar um stunning Steve Austin em ascensão. Quando a oportunidade de um confronto entre eles surgiu anos depois, o Texas Rattlesnake quis retribuir o favor recusando Hogan dessa vez. No entanto, Austin mencionou publicamente que se sentia desconfortável com a ideia de enfrentar Hogan, afirmando que não tinha certeza de que seus estilos de luta combinariam bem no ringue, especialmente naquele momento de suas carreiras. Ele também expressou dúvidas sobre se o combate corresponderia
as expectativas monumentais que os fãs tinham para um confronto de tão alto nível. De todas essas lutas, qual rivalidade você mais gostaria de ver acontecer? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.